muita gente. De sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão que estava em pé na praia. E falou-lhe coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Toda vez que nós lemos essa parábola, muitos pensam que o semeador é Deus, que o semeador é o Senhor Jesus. Mas na verdade o semeador somos todos nós, aqueles que fazemos a obra de Deus no altar, ou vocês que também fazem a obra de Deus no chamado átrio, né? Que são os que servem a Deus. A nossa vida representa essa semeadura. Mas vamos entender então essa semeadura, porque nós, os seres humanos, são a terra, aonde a semente, que é a palavra de Deus, vai cair. E diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Ela caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e as comeram. Então, se você parar para entender aquilo, esse semeador, ele era meio relaxado, né? O semeador aqui que está sendo falado, ele é meio relaxado. Ele deixou cair uma parte do que era mais importante. O que é mais importante? Alguém já lidou com plantação aqui? Levante as mãos, já lidaram? O que é mais importante, além da terra, para quem planta? A semente. Você veja que ele desperdiçou, deixou cair uma parte da semente no meio do caminho. Ele nem percebeu que ele perdeu aquilo ali. E porque ela caiu no meio do caminho, não na boa terra, as aves vieram e o quê? Comer. Isso representa, por exemplo, para o pai, hoje é dia dos pais, representa para o pai que, por exemplo, não procura cuidar da educação dos seus filhos. Quando a gente fala de educação, entenda bem, não quer dizer apenas no sentido de não roubar, não quer dizer apenas no sentido de não falar palavrões. Não, em todos o que, vejamos, inclusive da fé. Quando o povo de Israel ficou escravo do Egito, como é que eles mantinham a fé? Aqueles que mantinham a fé. Existiram muitos que se desconverteram, começaram a adorar os deuses dos egípcios, porque estavam ali escravos e falaram: se nós somos escravos aqui, então não tem problema nós adorarmos os deuses. Vamos adorar Amon-Ra, vamos adorar as imagens que para o cristão normalmente nós não adoramos imagens. Nosso Deus não tem rosto, ele só tem o nome Deus porque ele é o único Deus. E eles começaram a se desconverter. Os que mantinham a fé, eles contavam as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó aos seus filhos. E assim por anos, porque foram mais de 400 anos de escravidão, por anos foram passando de pai para filho aquelas histórias. Era o jeito que eles mantinham a fé dos seus filhos. Hoje nós vivemos num mundo que muitos pais não se preocupam, quando eu digo pai também colocando mãe, em passar a fé para os seus filhos. Eles querem passar a fé no momento em que o problema acontece. Quando o filho adoece: não, filho, vamos crer em Deus que você vai se curar. Eles querem passar a fé no momento em que de repente o filho toma um caminho errado na vida. Não, meu filho, você tem que se entregar ao Senhor Jesus. Mas de repente isso não existe no dia a dia. Ou seja, em outras palavras, a semente está se caindo, não está caindo da boa terra, está sendo desperdiçada. Porque a fé é uma semente que tem que se cuidar a cada o que, pessoal? A cada dia, a cada momento.
Por isso que a Bíblia diz: pega a criança, ensina nos teus caminhos, nos caminhos do Senhor, porque quando ela for grande, ela não se desviará. Está dando para você me compreender? Porque você está ensinando naquele caminho. Mas vamos entender aqui. Então, muitas vezes, a semente é lançada somente em momentos difíceis. E muitas vezes, nos momentos difíceis, aquela pessoa que já não vive pela fé, fica difícil absorver aquela fé. Porque uma coisa é você viver da fé, outra coisa é você, de repente, ouvir falar da fé no momento de dificuldade. Fica difícil de você absorver o quê? Absorver daquela fé. Então, aquela semente que foi perdida, não foi nem lançada, ela não foi plantada, ela foi perdida. As aves do céu vêm e as devolvem. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha na conversão de uma pessoa, é tão difícil. Porque ela não vive pela fé. Então agora você tem que incuti-la na fé. Então você dá a palavra aqui para ela, ela sai ali fora, o mundo vem com todas as dificuldades. A gente vai fazer um trabalho no presídio, a gente tem que se esmerar, se esforçar ao máximo, porque você vai dar a palavra para aquela pessoa, mas da cela que ela estava detida, tem 40 pessoas e de repente só vieram 2 e só ela quer se entregar ao Senhor Jesus. E quando você terminar ali, ela vai voltar para onde? Para dentro daquela cela que outras pessoas que não querem nada com ele. Então ela vai ter que agora passar por uma dificuldade de absorver a fé dela e manter a fé dela ali dentro, apesar do que os outros. Uns estão lá falando de mágoa porque entregaram ele, foi um amigo de assalto que o entregou, um outro está falando que está triste porque agora a esposa o abandonou, o outro está triste porque não pode ver a família. Você só vê problemas, dificuldades. Então fica mais luta para que a pessoa absorva aquela fé. Mas quando a pessoa nasce na fé, ela está teoricamente pronta para passar por problemas. Tem problemas, lutas, como o pastor falou aqui, é verdade. Nós vivemos de fé, de milagres em que, pessoal? Em milagres. Porque vivemos também de lutas em lutas. Já deu para você me compreender? A morte, por exemplo, de um familiar vem para todos nós. Mas naquele momento, o que nós temos? Nós temos a fé para entender os planos de quem? São maiores que os nossos. E cremos no milagre maior que é a salvação. Está dando para você me compreender? Vamos sentir, vamos chorar. Sim, a dor da separação é difícil. Sim, você é ser humano normalmente. Mas nós não abandonamos a fé por causa disso. Mas de repente, quantas pessoas que você conhece que abandonaram a fé porque perderam um familiar? Eu não entendo porque minha esposa morreu, eu não entendo porque meu marido morreu, porque meu filho morreu. Ah, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Ele não te abandonou. Os planos de Deus são maiores do que os de qualquer um de nós. Está dando para você não compreender? Mas vamos para a segunda. Diz aqui, versículo 5. A outra parte caiu na pedra. Vamos ser sinceros, esse semeador não presta atenção em nada, né? Ou homem que vivia perdendo semente, né? E a outra caiu entre os pedregais, e não havia terra bastante. Logo ela nasceu, mas porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Essa aqui é uma outra interessante. A terra são as pessoas. A outra já ouviu a palavra por mais tempo. Ela já é uma pessoa que de repente já vive dentro do Evangelho. Ela já vive dentro do Evangelho. É aquela pessoa que nasceu na igreja, mas ela ainda não nasceu de Deus. Ela não tem raiz. Nem todas as pessoas que estão dentro da igreja
nasceram de Deus, que é o mais importante. Eu estava lendo esses dias sobre a tamareira. Quem planta a tamareira tem um ditado que não colherá os seus frutos, porque a tamareira leva de 80 a 100 anos para dar frutos. Hoje existem técnicas que aceleram, mas o normal dela é que de 80 a 100 anos ela ainda não vai dar os frutos. Então muitas vezes o cristão ele espera também que os frutos aconteçam no seu tempo. No seu tempo. Eu lembro que quando eu estive aqui da outra vez, o Bispo Eduardo falou uma coisa para vocês na palavra sobre a seguinte coisa. Eu consegui o emprego dos meus sonhos para ganhar aquilo que vai me satisfazer. Mas se ele afasta você da presença de Deus, ele não é da vontade de Deus. Mas só entende isso e aceita isso aquele que tem raiz. Porque se ele não tiver uma raiz profunda, ele logo vai se preocupar com os frutos. E a árvore pode ser muito bonita por fora, pode dar lindos frutos, mas se ela não tiver raiz, vai vir um vendaval e vai o quê? Vai derrubar. É o casamento que é feito e não tem raiz. Os dois não estão pautados e apegados na palavra de quem? Eu creio, mas eu creio. Olha, pastor, ele não aceitou o Senhor Jesus. Uma coisa você ainda também chega casado. Estou falando para quem se casa. Ele não é apegado à palavra de Deus, mas se eu creio que eu vou convertê-lo. Primeiro que ninguém converte o quê? O Senhor Jesus converte se a pessoa aceitar. Né? Então ela pensa logo nos frutos, no fruto do casamento, mas ela esquece da raiz. E porque ela se esquece da raiz, o problema vem. Está dando para você entender? Outra pessoa, a raiz é a conversão. Esses dias eu estava atendendo um telefone na programação da igreja lá de madrugada, pediram para me atender um telefone que tinha poucos pastores, eu fui visto. E eu atendi um rapaz de uma outra denominação na Bahia e chamou a atenção. 2 casos me chamaram a atenção naquela noite. Ele falou assim: pastor, eu era espírita, era candomblessista, eu era mestre na religião que eu frequentava. E, poxa vida, eu decidi me converter. Minha esposa foi para o Evangelho. Lá saiu também do espiritismo, e eu decidi também vir, e graças a Deus me converti. Nós estamos há 2 anos na igreja, e ela agora decidiu se separar. Por que ela decidiu se separar? Porque ela começou a falar de 7, de 5 anos atrás, dos nossos relacionamentos, que eu era um homem que maltratava muito ela, que fazia muitas coisas contra ela, e até diz: mas mulher, nós nos convertemos há 2 anos, esquece o passado, aquilo que aconteceu no passado. Eu ouvindo o caso, lógico, eu ouvi só o lado dele, porque ele estava falando comigo, não os conheço pessoalmente, mas eu comecei a entender o que? A pessoa veio para a igreja, teoricamente aceitou o Senhor Jesus, mas não se converteu de fato e de verdade. As mágoas do passado agora explodiram sobre a vida dela. As mágoas que ela tinha no passado, na época ela não falava por causa do tipo de fé que ele processava, ela não falava, mas agora elas o quê? Elas explodiram. Eu tenho mágoa por você. Desde aquela época nunca saiu aquela mágoa, mas agora eu sou sincero em dizer: então eu não quero mais ficar com você. Está dando para você me compreender como é importante a conversão? A pessoa pode estar na igreja, ela não saiu da igreja, ela continua na igreja. Ela continua na igreja, mas ela continua com a mágoa que estava nela no passado. Ela já se batizou? Ela já se batizou. Teoricamente ela se entregou ao Senhor Jesus? Sim, ela se entregou teoricamente ao Senhor Jesus,
mas não de fato e de verdade. Porque o mal ainda está onde, pessoal? Dentro do coração. Está dando para você compreender? E o engraçado é que eu terminei de falar, de atender, atendi um outro caso, que agora é diferentemente. O marido na igreja, e com a esposa também, a esposa o traiu. E ele falou, não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Eu falei, mas se o senhor não consegue perdoar, o senhor está com ela, tá? Então por que o senhor está com ela? Se o senhor disse que não consegue perdoar, eu estou por causa dos filhos. Eu falei, o senhor acha que o relacionamento do senhor com ela, nessas brigas, nessas humilhações que o senhor faz com a sua esposa todo o tempo pelo que aconteceu, o senhor está dando um exemplo aos filhos para que eles sejam bem criados? O senhor acha que está adiantando? Não está adiantando. Primeiro que a mágoa está dentro do senhor. Você vê, a mágoa está onde? E ele olha para a santidade de uma maneira errada. Eu falei, o senhor está indo na igreja? Não, não estou indo na igreja. Por quê? Porque eu tenho algumas coisas que eu cometi errado. E eu acho que as coisas com Deus têm que ser certas. Então eu não estou indo na minha igreja. Poxa, mas o senhor está falando isso? Mas o senhor não perdoa? Será que se Deus hoje vier, Deus o perdoaria? Deus perdoa, porque Ele é infinito na sua misericórdia. É bonito, é fácil nós dizermos jargões, pessoal. Difícil é nós vivermos. Entendendo para você? Deus é infinito na sua misericórdia. Mas se Deus é infinito na sua misericórdia, se Ele me perdoa, por que o senhor não perdoa? Posso ser sincero? Falei para ele, o senhor pode até decidir não ficar nesse casamento. Perdão da palavra, mas essa é a verdade, porque o senhor foi traído. O senhor pode decidir não ficar no casamento. Mas o perdão, o senhor tem que perdoar. Está dando para você me compreender? Porque a mágoa é uma força do mal trazendo aquilo dentro da pessoa. E o que diz o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou? Vamos lembrar. Pai Nosso que estás aonde? Santificado seja o quê? Seja feita a tua vontade. Você vê que muitas vezes nós não entendemos a vontade de quem? De Deus. Está dando para você compreender? Mas Ele sabe mais do que nós. Então Ele está dizendo, seja feita a tua vontade. Assim na terra, me ajude por favor, como aonde? Nos céus. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia representa que quando nós falamos de prosperidade, a prosperidade, Deus nos dá aquilo que nós precisamos e não muitas vezes aquilo que queremos. Está dando para você compreender? Então, quando se fala de prosperidade, é aquilo que nós precisamos. É aquilo que nós precisamos. Pastor, mas eu quero ter uma prosperidade maior. Tá, para quê? Para quê? Eu quero ter uma prosperidade maior porque eu quero mostrar para a minha família que eu tenho uma prosperidade maior. Isso se chama ostentar. Não foi o que levou à morte um milionário e o filho dele e outras pessoas a pagar $1 milhão, não sei, nem sei se é de reais ou de dólares, para pegar um submarino e descer lá para ver o Titanic no fundo do mar. Eu preciso ver coisa enferrujada para quê? Aí vem coisa enferrujada, a gente olha caçando aqui no frente da igreja. Já está vendo? Porque como é que está o Titanic por anos e anos no fundo do mar? Só está em um monte de ferro enferrujado. Mas eu vou pagar $1 milhão de não sei o que porque eu quero ver. Por quê? Porque eu tenho condições de pagar e não sem ficar perdendo nada e vou lá no fundo do mar. Não sei se está salvo ou deixou de estar salvo, porque eu não estou aqui para julgar. Está dando para você entender? Eu não sei, não posso julgar, só Deus sabe. Mas estou falando da morte que foi tola. Porque foi tola. Eu quero ter para ostentar. O Paul Walker, eu quero ter, acho que é o Paul Walker, eu quero ter condições para comprar uma Ferrari. Igual a Ferrari, igual o carro que a gente usava nos filmes Velozes e Furiosos. E eu quero acelerar ao máximo. E
e bateu o carro. E ali foi a sua morte. Aonde que existe pista de 300 por hora? Não existe, pessoal. Em país nenhum existe o quê? Pista de 300 por hora. Estava conversando com um amigo nosso, pastor Guilherme, e ele foi fazer a obra lá em Portugal. Me ligou esses dias. E ele estava conversando com ele, falando como é que é lá em Portugal. E ele falou, não, aqui o trânsito é mais rígido, 10 vezes mais rígido que no Brasil. A pessoa pisou na faixa de pedestre e todo mundo para. Que se você não parar é filmado e você leva uma multa de 500 euros. E o salário mínimo aqui, se eu imagino, são 700 euros. A pessoa toma uma multa, é mais da metade do salário dela. Está dando para você me compreender? Quer dizer, não existe pista de uma velocidade. Para que a pessoa compra um carro que... Ah, não, esse carro aqui faz 300 por hora. Mas não existe pista de 300 por hora mesmo. Está dando para você me compreender? Porque, então Deus lhe dá o que você necessitar, pastor. Eu quero prosperidade, porque eu quero ter o prazer de chegar aqui e falar assim, pastor, quanto é o aluguel da igreja? É tanto, vou pagar o aluguel esse mês. Está dando para você me compreender? Deus me abençoou, eu tenho condições, eu vou dar uma oferta, eu vou dar uma ajuda que vai pagar o aluguel esse mês. Ou eu vou, que nem o senhor chegou na igreja, a pessoa falou assim, eu vou construir aqui no bairro porque não tem uma igreja e vou doar para a igreja, para que a igreja possa ganhar, para que possa fazer a obra aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Ou seja, você tem um motivo, que seja o motivo de uma doação. Ah, pastor, eu quero ter prosperidade porque eu quero ajudar as pessoas moradoras de rua. Amém? Então Deus até vai dizer, eu vou te dar para que você faça isso. Está dando para você me compreender? Para você não achar que nós falamos só pela igreja, né? Não, eu quero para ajudar pessoas necessitadas. Amém? Deus vai lhe dar condições então para isso. Há uma necessidade espiritual. Mas para que? Para gastar numa coisa, naquilo que não é bom. E vosso suor naquilo que não nos satisfaz. Então o Pai Nosso, ele já representa isso. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Perdoe o quê? Assim como nós. Você sabe o que ele quer dizer? Se você não libera perdão, você não pode ser perdoado. Já lembra daquela história do servo que foi lá e pediu, Senhor, perdoe a minha dívida, não vê na minha esposa, não vê nos meus filhos, para quitar minha dívida. Mas quando ele saiu da presença do Senhor, ele pegou o que ele devia e falou, não, você vai ser preso porque você me deve, você me engana, então joga ele na cadeia. E isso chegou até o rei, e o rei falou, agora você vai para o lugar dele, porque eu te perdoei. Por que você não podia perdoar? Sabe por que tem pessoas que dizem, eu não consigo sentir que Deus me perdoou, porque ela também não perdoou. Então quem perdoa é mais abençoado do que quem é perdoado. Está dando para você me compreender? Então, pior que seja a coisa. E a gente não sabe, pessoal. Uma vez conversando com uma senhora da nossa igreja, ela falou assim, tem uma coisa no meu coração que eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Como assim? Mas o que aconteceu? Não, aconteceu um assalto e o rapaz matou meu genro. O assaltante matou meu genro. Se você olhar os olhos humanos, ela tinha todo o direito de dizer que não perdoava. Ele matou meu genro. Ficou os filhos com a minha filha aí na dificuldade, criando sem pai. Eu falei, dona, se olhar os olhos humanos, os seres humanos vão dizer para a senhora que a senhora tem até razão. Você já viu como é que as pessoas falam hoje das pessoas que estão presas? Até de sofrimento. Tem que não sei o que mesmo. Ah, mas eles cometeram um crime. Sim, eles têm que pagar diante da sociedade. Mas dentro de nós temos que perdoar. E perdoar não quer dizer que a senhora faz o mal ao nome da senhora. Não quer dizer que a senhora faz o mal contra mim, que eu tenho que ser amigo da senhora. Mas eu vou lhe perdoar.
o meu coração eu vou manter em Deus, para que a presença de Deus possa entrar. Está dando para você me compreender? Deus não vai dividir um coração. Tem um lugar no nosso coração, espiritualmente dizendo, que é um trono. Ele não vai dividir o nosso coração com aquilo que é errado. Se existe mágoa lá, não existe Deus. É um mamão. Está dando para você me compreender? Ele não vai estar lá. Eu posso estar na igreja, eu posso louvá-lo nas canções, eu posso adorá-lo, mas ele não está onde? Ele não está lá dentro. Porque eu não permito, porque isso que ele diz, eis que estou à porta, o quê? Se alguém abrir, é só se alguém abrir, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Alguém tem que abrir. Se eu não abrir, foi o que aconteceu nessa raiz. É a raiz que está na igreja. Então vem o tempo de dificuldade, de lutas, vem para todos. Mas para alguns se torna tempo de milagres. Eu aprendi quando menino, entrei na obra de Deus muito cedo, aos meus 15 anos. Hoje eu estou com 38. Eu aprendi a seguinte coisa: o homem de Deus, a mulher de Deus não vê dificuldade. Ele vê uma oportunidade do quê? De mostrar, provar a sua fé. E é nesse momento quando vem as dificuldades. Como é que o milagre vai acontecer se a dificuldade não acontece? Está dando para você me compreender? Então, a dificuldade vem, mas se o meu coração não está cheio daquilo que é de Deus, quando vem a dificuldade, eu vou ficar caído. Porque eu não vou confiar nos planos de quem? Esses dias morreu um pastor, amigo meu, da minha igreja. Morreu na terça-feira na madrugada. Inclusive o dia que eu estava atendendo essa programação, passou mal. Na segunda-feira ele estava lá com a gente num grande clamor, orando, atendendo as pessoas, normalmente. Quando foi na terça-feira, na madrugada de segunda para terça, ele sentiu mal. A esposa disse: então vamos para o hospital. Estava sentindo mal, mas aparentemente não era nada tão grave. Pegaram um Uber e foram para o hospital. Quando chegou no hospital, ele deu um infarto. Os médicos e os enfermeiros logo colocaram na cama, traz o desfibrilador, tal, e usa e não sei o que, e ele conseguiu reviver. Ele se diz que ele sentou na cama. O filho dele, que mandou o áudio contando para mim, o filho dele trabalha comigo lá na sede da igreja, olhou para o céu e deu um sorriso. Deu um segundo infarto e morreu. Aí você, poxa, pastor, meu Deus, você é muito forte. Ele sorriu porque viu diante dos olhos quem veio buscar. Cadê para você me compreender? Eu estava falando com a esposa, com o filho, depois eu falei: eu sei que vocês vão ficar tristes pela separação, mas vocês têm que ficar felizes por outro lado, porque tudo mostrou que ele está salvo. Então, às vezes, a gente fica preocupado: poxa, pastor, mas por que Deus permitiu que ele partisse? Por que Deus permitiu? Deus sabe tudo e nós não sabemos o que Deus não sabe. De repente, Deus, vou levar esse meu servo agora, porque não sei se amanhã ele vai estar firme na fé. De repente, o próprio problema de saúde que ele já deveria ter vai trazer dúvidas dentro dele. Está dando para você me compreender? Então eu vou levá-lo agora. E depois disso aqui é eterno, pessoal. Não tem envelhecer. Não tem que o tempo passa e a gente envelhece. Vai ter outra chance, não está decidido. É eterno. É um lado ou outro. Então Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo porque a gente sabe que em breve se levantará uma perseguição muito grande contra ele. Será que todos estão prontos para passar essa perseguição? Está dando para você me compreender? Hoje nós
Nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, e tem pessoas que não querem se firmar com Deus. Você imagina quando tiver uma dificuldade. Observa que a cada dia que passa nós somos mais criticados, e a perseguição que se levanta contra nós é muito inteligente. Esses dias, eu que trabalho na igreja, trabalho atendendo os pastores, esses dias um pastor me ligou desesperado porque a prefeitura está na igreja dele para multar a igreja dele, para dizer que está trabalhando errado. Usaram que ele tem todos os documentos, mas parece porque é uma igreja muito pequenininha, menor que essa, ele não tinha alvará, que em 7 dias iam multar e fechar a igreja dele. Em 7 dias. Não sei se o pastor conhece o pastor Marcos, o pastor Marcos que fez toda a vez Pieda, entra também na igreja, e ele desesperado. E a gente procurou quem poderia orientá-lo, ajudá-lo, graças a Deus, tudo certo. Mas você vê uma perseguição que é inteligente, não é aquele negócio, nós somos contra o Evangelho. Não, nós somos a favor do Evangelho, mas essa igreja falta um documento, então nós vamos fechar. Está dando para você me compreender? E quando eles fazem isso, o próprio mundo se levanta contra nós. Não é assim? Nada, tem que fechar mesmo. Como é que foi na época do Covid? As igrejas são uma disseminação do vírus. Não era assim que falava? As igrejas, eles unem as pessoas dentro lá e não sei o que, tem que fechar as igrejas, quem não pode estar aberto, se o comércio não pode estar aberto, para que a igreja vai estar aberta? Quer dizer que seu comércio tem que estar fechado, mas a igreja tem que estar aberta para eles ganhar dinheiro das pessoas. Não foi isso que falaram da gente? Jogaram as pessoas que não são evangélicas e até evangélicos contra quem? O pastor estava com a igreja aberta aqui em Perus, só ele, limpando a negócio de água da igreja para não dar dele. Diz que os vizinhos foram lá para apedrejar a igreja. Não estava tendo culto, não estava tendo nada. Ah, você está aí disseminando o vírus. Ele estava sozinho, não estava fazendo culto. No Paraná, o pastor estava fazendo uma live, botou lá os telefones e estava fazendo uma live. 21 carros de polícia chegaram para investigar a igreja, para dizer que estava unindo pessoas dentro da pandemia. Você vê como a pandemia criou coisas contra quem? Até contra o da oferta. Não, porque você dá oferta, você pega no dinheiro, né? E o dinheiro você está passando para outro, você está disseminando o vírus. Né? Como é que, se a pessoa trabalha com dinheiro, com cartão ou com Pix, como é que a pessoa vai comprar uma coisa no mercado então sem tocar? É verdade? Como é que vai tocar uma coisa na farmácia que é necessária sem tocar? Então eles criam coisas inteligentemente. Eu participei e ajudo a cuidar do Conselho de Liberdade Religiosa que tem aqui em São Paulo. Não sei se você já sabe que tem inclusive uma representante que foi colocada pela igreja pela Unvidas. E eu ajudo a cuidar da parte dos nossos que foram eleitos os evangélicos, em defesa do evangelho. Primeira coisa que eles não esperavam que nós íamos participar, porque o conselho na verdade é contra nós, porque eles dizem que nós disseminamos ódio.